nosso status sanitário, nosso nível sanitário é muito mais alto do que granjas comerciais e requer muitos requisitos também, como exames semestrais, né, um controle muito rigoroso para a entrada dentro da granja, né, e tudo mais, para controle de tráfego, tanto de pessoas, de carros. Então, assim, é um status sanitário diferente e por isso a gente pode comercializar. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do SuinoCast. Meu nome é Guilherme Brandes, sou host do programa e hoje nós temos uma convidada especial, uma convidada que está repetindo a dose aqui no programa, a Pauline Guidoni. A Pauline, que é veterinária e é responsável técnico RT da granja Peru de Suínos. Pauline, seja muito bem-vinda para o nosso programa. Eu sempre digo que é um programa aberto, um programa leve, e que ele é feito para a academia, né? Os professores estão usando essa plataforma, os alunos estão usando, os futuros alunos, quem está se decidindo aí na carreira, os produtores, assim como vocês têm a produção, quem está se decidindo também para continuar a produção. Eu sei que é a segunda geração, então já é um fruto aí de uma atividade que vem dando certo. E, importantíssimo, nossos consumidores, e eu falo também dos nossos não consumidores, o que a gente tem para mostrar para o pessoal que não consome o nosso produto, aquilo que a gente faz e faz muito bem feito. Seja muito bem-vinda, Pauline. Eu fiz teu currículo aqui muito breve, e eu pergunto para ti, debate pronto, quem é a Pauline Guidoni pela própria Pauline? A palavra está contigo. Muito obrigada, Guilherme. Obrigada a todos vocês pelo convite, por estar aqui mais uma vez com vocês, para a gente conseguir compartilhar um pouquinho da experiência, né, do que a gente sabe, da prática. E então, muito obrigada. E quem é a Pauline? Como você disse, a Pauline é médica veterinária. Eu formei aqui pela Unopar, a Universidade Norte do Paraná. Eu sou do Paraná. E eu fiz meu mestrado na University of Saskatchewan, lá no Canadá, com enfoque em sanidade suína, né, na parte de medicina veterinária de grandes. E hoje eu estou no meu doutorado lá pela Universidade de Passo Fundo, onde é mais focado na parte de reprodução mesmo. E sou responsável técnica da Granja Peru, né, realmente aí de geração para geração. Então, meu pai que iniciou a granja, há 50 anos atrás, esse ano completa 50 anos a granja, uma granja previamente comercial e que depois passou a ser GRSC. E hoje, né, eu estou aqui junto com a minha mãe, meu padrasto também trabalha aqui, meu esposo. Então, todos nós estamos à frente, cada um na sua função, para a produção girar, né? Então, é mais ou menos isso. Novos, líder em soluções de nutrição inteligente para a suinocultura. A Novos traz duas soluções de destaque. A linha Mintrex, de minerais orgânicos biquelatados com estrutura molecular única no mercado. É fonte de maior biodisponibilidade de zinco, cobre ou manganês, para melhorar o desempenho e a nutrição dos suínos durante todo o ciclo de produção. Também, o aditivo enzimático Cibenza, fonte de enzima protease que aumenta a digestibilidade das proteínas e degrada os inibidores de tripsina, favorecendo o sistema imunológico resposta e a integridade intestinal. Para mais informações, visite o site da Novos, www.novosint.com. Que legal. 50 anos de produção. Muitas empresas no Brasil não têm 50 anos, né? E a gente vê história. uma granja e uma granja que, pelo que tu fala, num caminho inverso, né? Porque as granjas mais antigas, às vezes, eram granjas de reprodutor e se tornaram granjas comerciais. Se tornaram comercial. E se tornou, assim, GRSC já fazem bastante tempo, né? No começo ele começou com 2 fêmeas e tal, e gostou de produção. Na nossa família nunca teve ninguém que quis trabalhar nesse segmento. Ele realmente foi o primeiro, assim, na parte de agricultura, pecuária. Então, ele gostou realmente e começou. Aí, não passou muito tempo, ele já comprou matrizes reprodutores também certificados e começou a produzir.
e logo em seguida se tornou GRCC, né? Então já faz um tempinho que estamos nesse ramo aí de independente, né? E graças a Deus tudo certo. Vamos lá, Pauline, assim, para quem não é da área, ou para quem é da área e está meio perdido ainda. Granja GRCC, Granja de Suídeos, reprodutor de suídeos certificada. O que é uma granja GRCC? Qual é o diferencial dela? Isso, a granja RCC, como o próprio Guilherme disse, é uma granja de reprodutores suídeos certificada, é uma granja que é apta para comercialização de matrizes e reprodutores. Então, é como se fosse uma granja núcleo que pode distribuir, né, a genética própria para todo o país, por exemplo, a nível Brasil, né, e até mesmo exportações. Então, é uma granja multiplicadora que pode distribuir o seu produto para todas as granjas, ou seja, o nosso status sanitário, o nosso nível sanitário é muito mais alto do que granjas comerciais e requer muitos requisitos também, como exames semestrais, né, um controle muito rigoroso para a entrada dentro da granja, né, e tudo mais, para controle de tráfego, tanto de pessoas, de carros. Então, assim, é um status sanitário diferente e por isso a gente pode comercializar. Muito bom. Os exames aí, agora eu vou voltar um pouco aqui, vamos ver se eu estou afiado. Brucelose, parvo, leptospirose, tuberculose, peste suína e sarna. É isso? Faz raspado, faz as É tuberculinas, isso aí, né? tudo isso aí mesmo. Tinha antes a Algesc, mas agora, por último, eles já não estão mais fazendo. Sim. Mas é isso mesmo. E daí tem lá o certificadão, né, de granja livre, nananana, bem isso mesmo. E é semestralmente realizado o exame. Legal. Para quem nos escuta e não é da área, né, as granjas de reprodução, granjas como as núcleo, as granjas multiplicadoras, centrais de sêmen, quartzítio, tudo que envolve os reprodutores passa pela GFCC. Muito bom. E o nosso programa hoje, Paulinho, ele é um programa diferente. Ele é um programa específico de uma fase, a gente vai mergulhar numa fase, que é a fase da maternidade. Sim. Onde acontece os partos. Pauline, eu vou te fazer uma pergunta direta aqui. Mande. Não é sobre... A gente sempre fala do grande desafio da mão de obra, certo? Depois eu vou te perguntar de instalação, de manejo, coisa. Mas em termos de mão de obra, qual é o funcionário que não pode estar na maternidade? Que não pode estar? É o funcionário que está em qualquer outro setor, né? Muito bom. Mas pela questão de sanidade, né? Mas qual que é a o cabeça perfil? da sanidade aqui já. Isso aí. Mas qual que é o perfil do funcionário que não pode trabalhar na maternidade? Uma vez eu vi uma palestra e Uma pessoa apressada, por exemplo, né? Uma pessoa apressada que quer que os leitão parem tudo na hora, ou que quer aplicar aquela medicação que às vezes uma massagem, ou mudar a fêmea de posição, ou lavar a fêmea para refrescar ajudaria, né? Eu acredito que uma pessoa apressada, impaciente, né? Esse perfil não se adequa muito, não. Tem que ser uma pessoa tranquila, paciente, que tenha paciência também para ouvir e aprender, né? Porque é um setor muito minucioso. Eu sempre, quando eu dava palestra, Paulinho, de manejo para produtor que estava começando o granja, eu dizia que a ocitocina não combina com a adrenalina. Isso é verdade. E como exemplificar isso? Aquela castração, aquela bateção de balde e conversa e explicando o jogo do Grêmio, do Corinthians ontem, não tem nada a ver com maternidade. É um ambiente tranquilo, um ambiente de que a fêmea deve ser bem cuidada. Eu te falei de uma palestra que eu assisti e a pessoa falou assim, todos os perfis de personalidade são importantes para uma granja, né? Para a maternidade é isso aí, é o calmão, é a pessoa que é mais introspectiva. E claro, para os outros setores às vezes eu preciso de velocidade, eu preciso do cara que tome decisão, mas na maternidade é o sistemático. E é bem interessante isso, porque às vezes você contrata pessoas aqui na granja que nunca trabalharam, né? A nossa região aqui é muito difícil mão de obra por isso, porque nós estamos fora, né, do foco ali da suinocultura no Paraná. Então,
por perto aqui, é muito difícil ter pessoas com experiência, que já vêm, né, tudo sabendo o que vai fazer em cada setor. Então, muitas vezes a gente pega as pessoas para treinar, né, no setor. E é impressionante como tem gente que não dá certo. Tipo, não dá certo na maternidade, tem que ir para gestação ou tem que ir para outro setor, porque na maternidade não funciona. Então, para você ver que realmente se encaixa com a personalidade, o jeitinho de cada um, e a gente tem que também olhar isso, né? E às vezes ela não tá dando certo naquele setor ali, mas em outro vai super bem. E interessante essa tua observação da não experiência. Eu estive conversando com um produtor de muito sucesso, né, aqui do Brasil, e ele me falou que na contratação da granja dele, o fato de ter trabalhado numa outra granja não conta como ponto positivo. Já não Ele é é bom. um deflator, né? Ele prefere a pessoa sem experiência ou sem vício, né? Não digo que a experiência seja um vício, mas muitas vezes Mas quando eles tu vêm vai com falar alguma manias, né? isso, ou às vezes Sim, quando tu vai explicar alguma coisa, não seja assim, não, nem precisa, pula sim. essa parte. Ah, não, mas lá eu fazia assim. Isso. Isso. Aqui a gente Então, teve também, a gente já teve muito dessas experiências. Então, assim, eu já tô bem acostumada também a contratar pessoas que não têm experiência nenhuma. Todos os meus certo. funcionários hoje, atualmente aqui, que estão na nossa grade de funcionários, todos eles não trabalhavam com suínos. Então, todos eles começaram aqui, aprenderam aqui. E aí a gente teve até 3 contratações que não deram certo em sequência de pessoas com experiência. Então, assim, esse suinocultor de sucesso aí que você tá falando, ele sabe bem do que tá falando, porque muitas vezes você contratar gente que já sabe, com os que estão aqui dentro não dá certo, com os próprios trabalhadores, porque daí dá aquele atrito. Ah, não, mas aqui é assim. Ah, mas lá era assim. E aí começa aquele leve trás, né? E, enfim. Mas a gente tem que trabalhar com o que tem. Produtor de sucesso Celso Felipe Júnior, da Granja Colorada, lá de Dourados. Que Meu legal. grande amigo Celso, ele me falou isso, e é um programa aqui do Suinocast também que ele explica alguma coisa de sucesso de contratação. Ai, que Mas vamos lá, legal. Pauline, Diga-me. vamos lá. Contratamos com a pessoa certa. Isso. Maternidade. A fêmea vai visitar a maternidade 2 vezes e meia por ano, ela passa pela maternidade. Quantas salas de maternidade? Vamos pela lei, pelo que está vindo pela lei. Quantas semanas é o desmame preconizado, é o desmame que temos aí? A média hoje é 24 dias, né? Então, de 21 a 30 dias, aí é o ideal e a média sendo 24 mais utilizado hoje. Entrando na 4ª semana, então. Uhum. Então e quantas salas a Aqui na gente... nossa estrutura, você fala? Ou na tua experiência, o que seria o ideal Vai do número depender de da salas? quantidade de matrizes, né, que a pessoa trabalha. Então, vai Eu depender da digo quantidade. por semanas, né? 4 semanas, mais uma de vazio, 5 salas, 4 salas. Entendi. O vazio geralmente é de 3 a 5 dias, né? 3 a 5 dias não necessariamente precisa ser uma semana. E hoje no setor da maternidade a gente sabe que assim, vazio tem que ter em tudo, mas no setor da maternidade principalmente, né? O leitão ele nasce totalmente sem imunidade, muito sensível. Então é um ambiente, já está um ambiente sujo, que não foi desinfetado, não foi feito todo o processo de limpeza, desinfecção, e ainda não foi feito vazio, a chance de dar errado é grande, né? E às vezes a pessoa pega e pergunta, mas tá assim, 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 mas não tá fazendo, né, a receitinha do bolo, certo? Então, o vazio é de 3 a 5 dias, pelo menos. Então, considerando aí a média de 24 mais 5 dias, então seria pelo menos aí um mês redondo, 4 semanas e alguns dias, 3 dias, para, né, da variação de que todas podem parir na mesma semana, né? Não sei, a maioria das granjas hoje ou tem feito a indução, né, para que elas parem assim próximo, 2 dias de diferença, tipo, tudo de uma vez, já para centralizar os manejos, né? Então vai de granja para granja isso aí também. Mas, por exemplo, tem 20 partes na semana. Aí você vai centralizar, vai induzir as que podem induzir, porque também tem que tomar cuidado com isso aí, né? Todos que saem induzindo, né? Mas as que dá para induzir, você induz, centraliza os partos durante o dia também, para facilitar a assistência de parto e tudo mais, né? E aí isso já centraliza a idade dos leitões ali, de 21 a 30. Difícil chegar nessa distância de dias, né? Se for o parto tudo mais próximo um do outro. Mas
Aí você considerando essas 4 semanas e meia, pelo menos, para limpeza e vazio, já é suficiente. E o que tu considera como pontos não negociáveis de uma maternidade? Pontos não negociáveis? Olha, a limpeza, né, para iniciar, a assistência de parto dessa matriz, do começo ao fim, né, porque tem muita gente que às vezes acha que acabou, abandona no meio e não está acompanhando aquela fêmea. E se a gente não tem um parto realmente tranquilo e assistido, essa fêmea pode ter muita complicação depois. Ficou restos fetais lá dentro, vai gerar uma infecção, aquela fêmea, né, às vezes não consegue nem recuperar. Então é muito importante a assistência de parto. Então é indispensável, né, começar com a limpeza, fazer uma boa assistência de parto e acompanhar essa fêmea no pós-parto, né. No pós-parto também eu acredito que é muito importante em relação à infecção, à febre, porque tudo isso vai afetar a produção de leite. E nessa fase, o que a gente quer? O leitão, né, mame o máximo possível e esteja produzindo, esteja convertendo, esteja ganhando imunidade. Então, se a gente não tem uma fêmea sadia, a gente não vai ter leitões sadios também, né? Então, tudo parte desse princípio, assim, do meu ponto de vista. E aí, se a gente for falar de pontos indispensáveis, a gente tem uma lista de pelo menos 20 manejos, né, que são realizados dentro do setor, sem intercorrências, só pelo fato de estar no setor da maternidade. Então, assim, são vários pontos cruciais que são necessários para que a gente evite desperdício, evite custos desnecessários, né, e que são extremamente cordiais para que a gente consiga ter o balanço entre, né, custo, lucro, porque tudo no final do dia, cada leitão, cada perda, tudo custa, né? E se você põe na ponta do lápis e vê que a conta às vezes não fecha, você tem que ver o que você está fazendo de errado, né? E muitas vezes é esse detalhezinho que a gente está deixando passar lá no setor, né? Certo. Bom, eu tô chegando na tua granja sem experiência, tô na região aí de Arapongas, chegando sem experiência e vou para trabalhar na tua maternidade. O que tu vai me dizer que eu tenho que... Qual que é o meu objetivo principal dentro de uma maternidade? Olha, o objetivo é evitar perdas, né, mortalidade, evitar diarreia, são problemas recorrentes. Então, o que eu vou falar é que você tem que fazer exatamente o que a gente falar para você fazer, né, com os cuidados, com o leitão, com as medicações preventivas, tudo certinho, para que essas perdas, elas sejam sempre menores, né, que o foco é aumentar a produtividade com leitões de qualidade, né, e com o peso ideal de desmame, né, para que a gente consiga tá tudo redondinho. Então esse é o foco, é a produtividade, é o bem-estar dos animais, fazer tudo da melhor maneira possível, fazer a receitinha como é para ser, né, e trabalhar. O que tu bom, tu já falou de pontos não negociáveis, e se a gente fosse desenhar aqui um mapa, tu falou de quase 20 ações ou 20 movimentos que acontecem dentro da maternidade, se a gente fosse desenhar um mapa de processo, eu fiz eu desmamei, certo? A sala tá só vazia. Qual seria o mapa de processo a partir de uma sala vazia até a gente esvaziá-la? Um próximo desmame. Isso. Vamos lá. Olha, então, após a limpeza, desinfecção, sala vazia... Se a gente colocasse chaves. Bullet points. Isso. E quem... Eu não gosto de inglês, eu gosto de português. Aqueles pontos, né? Tipo, como se fosse no Word, que você vai fazendo aqueles... Isso. Acontece isso por isso, né? Vamos tentar construir aí a nossa sala. Sim, bem simplificado, né? Bem simplificado. Então, vamos lá. Limpeza e desinfecção, essa fêmea transferência para a maternidade, né? Média hoje de 5 a 7 dias antes do parto, para que a fêmea possa se adaptar, né, ao novo ambiente, vai se adaptar, vai ter um parto tranquilo. No dia do parto, isso também que eu vou falar aqui... Eu vou te perguntando aqui, porque eu sou funcionário zero bala. Vai interagindo, porque senão só eu falo. Quem leva a fêmea à gestação ou a maternidade busca?
A gestação e a maternidade trabalham em conjunto. Então, por exemplo, e isso tudo que eu vou falar aqui, que é o que eu ia falar antes, pode variar também de sistema de produção para sistema de produção. Então, eu vou compartilhar a minha realidade, né? Então, o pessoal da gestação recebe a ficha, né, das fêmeas que serão transferidas. Eles fazem todo o processo de preparo dessas matrizes, então eles fazem a marcação, sempre marcam nas costas das fêmeas a data provável de parto, para que o pessoal da maternidade, eles organizem as gaiolas dessas fêmeas por data provável de parto, para ficar tudo próximo. Então, eles fazem a lavagem dessas fêmeas, aplicam o shampoo, deixam elas todas bonitinhas, para daí no horário mais fresco do dia, transferir eles para a maternidade. Então, a gestação, a equipe da gestação ajuda a maternidade até o momento de chegar na maternidade. A hora que chegou na maternidade, o pessoal da maternidade pega essa fêmea e direciona ela na baia que aquela fêmea é para ficar. Aí pegam a ficha, porque aqui a gente tem tanto controle online, né, assim, de gestão, e a gente trabalha também com fichas físicas dentro da granja que acompanham o animal, para o pessoal lá dentro também se situar, ter informações sobre os partos anteriores, né, para saber como que vai ser mais ou menos o andamento ali daquela fêmea no setor. Então é mais ou menos assim que a gente faz aqui. Os dois setores trabalham junto aí nessa parte da transferência. Certo. Entrou na maternidade. Pode continuar? Vai. Entrou na maternidade, essa fêmea, ela vai ficar ali uns 5 a 7 dias, né, antes do parto. Começou a previsão ali de parto, a gente já reduz um pouco a alimentação dela, né, para evitar problemas durante o parto de intestino, né, muito cheio, estômago, enfim, fezes, aquilo tudo. Então, a fêmea, ela entra em trabalho de parto, o funcionário tem a pessoa responsável ali, por exemplo, depende quantas pessoas tem na equipe, tudo, mas sempre fica uma pessoa responsável para fazer assistência de parto. Aí começa a nascer um, começa a nascer outro, e quais são os primeiros passos, né, assim que o leitão nasce? É a desobstrução das vias respiratórias, para tirar toda e qualquer secreção que esteja obstruindo, né, as vias do animal, para que ele respire melhor, né, e se tiver afogado, ajuda a reanimar. Faz a secagem do corpinho desse animal, porque a gente sabe que o leitão, ele nasce com o sistema termorregulador em desenvolvimento, então ele perde calor muito fácil. Então é muito importante que com o pó secante, que é o mais utilizado hoje, né, nas granjas, ou até um papel toalha, se a pessoa não tiver acesso ao pó secante, faça a secagem daquele animal, para que isso já ajude ele a manter a temperatura, né? E nesse primeiro momento também já faz o corte e a desinfecção do umbigo, né? E coloca ele numa fonte de calor, que a gente geralmente chama de aquecedor acessório, né? E direcionado nos tetos da fêmea, que também nesse primeiro momento a gente quer que ele mame para ingerir o máximo de colostro possível, porque a gente sabe que após 12 horas, né, da ingestão, da produção desse colostro, as imunoglobulinas elas vão caindo, né? Após 6 horas, se não me engano, é 30% que vai caindo. Então, a gente precisa que todos mamem igualmente e bem, assim, bastante, né? Então, a gente já direciona ele na fonte de calor, que fica próximo ao teto da fêmea, já para instigar ele a manter aquecido, e vão ficando espertinhos e vão começar a procurar os tetos das fêmeas para mamar. Então, aí, só do fato dele nascer, nós já falamos o quê? 4 manejos, né, que são realizados com ele no nascimento. Certo. E deixa eu te perguntar, hoje a gente está aí com uma enxurrada de grandes leipegadas, coisa boa, né? A reprodução vem vindo muito bem, né? E fêmeas hiper prolíferas, né? E essas fêmeas que nascem com um número excessivo de leitões, ou como lidar com esse número tão grande de leitões? Sim, um dos passos também que é realizado dentro da granja no setor da maternidade, a gente chama de uniformização de leitegada, seja ela ali nas 24 horas depois do parto, ou seja ela depois quando os leitões eles vão variando o tamanho, né? E aí a gente uniformiza por tamanho, tipo grande com grande, ou grande com médio, ou pequeno com pequeno, pequeno com médio. E essa questão aí da uniformização em relação a tetos, o que eu recomendo? Quando a pessoa ela já sabe que aquela fêmea tem um histórico de parir bastante leitão, ou é uma raça que tende a produzir, tipo uma fêmea F1, Landrasco Large White. A gente sabe que a média desse animal é parir muito bem. Então, o que a gente faz? O que eu recomendo? Sempre tem um bastão para você ir marcando, seja por cor ou seja por número.
Se você for por cor, você pode ter, tipo, um laranja e um azul. Você vai marcar, seja os 8 primeiro ou os 10 primeiro de azul ou de verde. Depois desses 10, você já vai marcando de outra cor, porque você sabe qual que nasceu primeiro e qual que vai ser por último. E como eu acabei de falar, a primeira mamada tem que ser igual para todos. Então, nesse primeiro momento, o leitão, nessas primeiras 24 horas, é ideal que faça o revezamento de mamada, né, das fêmeas, isso considerando que tem uma fêmea parindo só. Se tem mais fêmeas parindo, né, e a fêmea que pariu, acabou de parir já e tem mais teto sobrando, no intervalo dessas 24 horas você pode transferir leitão para ela, porque esses tetos ainda podem ser viáveis, né? Então você pode transferir e deixá-la com a quantidade de teto viável que ela tem. Depois dessas 24 horas a gente já não pode colocar leitão a mais, né? Não é recomendado. Aí é sempre você tem que manter a quantidade de teto de leitão lactante que tá tendo ali para fazer a uniformização. Então são duas coisas diferentes. Mas a gente sempre recomenda isso. Se tiver fêmea para distribuir os leitões, né? Distribua. Se não tem, você faz revezamento de mamada, você sempre marca. Vamos pôr que pariu 20. Os 10 primeiros mama, depois vocês prendem eles no escamoteador, solta os outros 10 e vai fazendo assim, nessa questão de colostro. Depois você pode uniformizar, distribuindo os tetos que tiver sobrando na mesma idade de parição daquela fêmea, né? Não pode pegar e colocar 3 dias para frente, 5 dias para frente, né? Tem que ser ali bem no mesmo dia. E se não tem, porque tem gente que vai falar, mas eu tenho a produção pequena e tal. Aí você tem que fazer procedimentos diferentes. Por exemplo, colocar coxinha acessório, ama de leite, partir para as tecnologias que a gente tem disponível hoje e utilizar leitinho para leitão mesmo, né? Que daí não tem muita opção. E daí eles vão revezando entre o coxinho ou a ama de leite e a mãe. E sempre vai ter os que fica agarrado na mãe, né? Então, uns vão perder mais que os outros, ganhar mais que os outros e faz parte. Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Mas, de modo geral, é assim que é feito. Uhum. Em relação à temperatura e ao ambiente da maternidade, aonde a gente pode ter uma climatização, com resfriamento ou uma ventilação, o que a gente poderia botar como ideal aí? Ou o que a fêmea não gosta, né? A fêmea, por ela, né? É que assim, a gente na maternidade, a gente tem que pensar em duas situações. O leitão tem que estar numa temperatura de 30 a 32. A fêmea numa temperatura aí de 23, vamos pôr, né? 18 a 23. Então, a gente tem que deixar eles no bem-estar, os dois, né? O leitão aquecido, porque é muito importante isso para o desenvolvimento dele, para evitar vários problemas, e a fêmea para o bem-estar. Então, em dias muito quentes, a gente hoje tem esses galpões tipo de cortina. Em dias muito quentes, você pode abaixar a cortina, né? Você pode usar uma ventilação. Ela tem que ser uma ventilação que não fica direto, né? Em direção, né, aos animais. Ela tem que ser realmente ventilar o ambiente para diminuir aquela sensação, né? E cortinas. Se for muito quente mesmo, aquela fêmea tiver, você tá vendo que tá estressada, né? Você pode prender os leitões no escamoteador, porque não pode molhar o leitão, então você direciona, prende tudo bonitinho os leitões do escamoteador e lava aquela fêmea, dá um banho nela, isso vai refrescar muito também, né? E pode ser feito, deixa tudo sequinho depois para os leitões, né? E é mais ou menos assim que a gente trabalha. Cortina, ventilação e banho em dias muito quentes, ou quando a fêmea específica ali tá muito cansada, enfim. E só que daí você dá banho em uma na sala, todas querem, né? Porque são tudo manhosas. Então você acaba daí fazendo um geralzão, né? E elas gostam bastante da água, mas não pode fazer todo dia, porque, né, questão de casco também, né? E toda vez tem que prender leitão, então é um manejo a mais. Mas se necessário, pode refrescar elas com um banhozinho. E a ventilação e as cortinas, assim seria o principal. E em relação aos leitões, é o escamoteador, né? Hoje a gente tem de resistência, tem aquecedor de piso, tem de lâmpada, né? Tem vários formatos aí que o pessoal usa. O que não pode é deixar de ter. Qual você usa, né? O que é mais viável para cada granja. Agora, o que não pode é deixar de ter, porque faz muita diferença a temperatura no leitão. O leitão ser um leitão que tem ali a temperatura ideal para ele
descansar para ele dormir, o escamoteadorzinho limpinho, quentinho, faz diferença no leitão. Não fica aqueles leitões de pelo arrepiado, sabe? É diferente. A Ceva é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor, e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Ceva Saúde Animal no Instagram, @CevaSuinosBrasil. Bom, passou o parto, passou o colostro, vamos lá, vamos continuar nosso manejo. Vamos. Certo. Então, a gente já fez, né, a desobstrução, a gente fez o umbigo, a gente deu atenção para a primeira mamada. E o que a gente faz depois, né? Isso também varia de granja para granja. Tem granja que não faz, que é a caudectomia, né? Onde a gente faz o corte da cauda já com alicate cauterizador. E o desgaste dos dentes, aplicação de pré-probiótico via oral, né? Então, isso aí também pode ser feito a pelo menos 24 horas pós-parto, para garantir que esses leitões ingeriram o colostro realmente, porque às vezes você vai desgastar o dentinho do leitão, acontece de pegar ali a gengivinha, ou a língua, ou o lábio, né? Todo mundo cuida muito para isso, mas vai que. E se você ferir ou ir muito profundo ali no desgaste, esse animal vai ficar com dor, isso vai evitar com que ele mame, por exemplo. Então a gente sempre, né, centraliza esses manejos mais tardiamente para que não venha a afetar essa primeira mamada. Então, probiótico. Aí depois vem ferro, né? O leitão nasce com essa baixa reserva desse mineral, então, dependendo o medicamento em si comercial que você usa, tem uns que a partir do segundo dia de vida já pode fornecer, outros é no terceiro. Então, você segue certinho qual é o dia, né? Mas já é mais um manejo que é feito. A aplicação de ferro nos leitões. Até 7º dia de vida, a castração, né? Tem granjas que trabalham só com a imunocastração hoje, mas tem muitas granjas que mantêm os dois, faz a castração cirúrgica e até o 7º dia de vida é mais fácil, contenção, cicatrização, recuperação. Então, assim, muito menos sangramento, quase não tem. Então, é bem tranquilo realizar até o 7º. Daí tem as granjas também, né? Por exemplo, nós aqui que temos que fazer identificação animal, justamente por se tratar de matrizes e reprodutores, e todos têm que ser rastreados. Então, tem esse manejo também a mais, que tem gente que trabalha com moça australiana ainda, mas ela será descontinuada, né? Então, acredito que até 2030, se não me engano. Aí tem de identificação por tatuagem, identificação por brinco, né? Então, aí tem mais esse manejo. Quando é granja comercial, não necessariamente o pessoal faz, né? Mas quando tem ali questão de matriz e reprodutor, aí é feito mais essa etapa. E logo no comecinho também, antes que começa, né, misturar lote por causa de uniformização, de padronização. Então, tem que ser tudo bem no comecinho. As comerciais têm usado para identificar a própria granja, né? Para a origem. Na hora do frigorífico, né? Mas é tipo assim, para identificar o rastreamento no abate e tudo mais, né? Não, a origem o sistema de integração e as cooperativas para a granja A, a granja B, existe a... Sim, mas às vezes não necessariamente é, tipo assim, um número de identificação, às vezes é um número ou uma da própria granja, né? Tipo, É uma único, sigla. é único, né? Isso, é um número só. Único. Né? Não é por indivíduo. Isso, exatamente. Aí é mais, né, geralzão. É isso aí, então, esse é os primeiros dias ali de vida, já aconteceu tudo isso com o leitãozinho. Certo. E nesse período de maior, nesse começo aí é o período normalmente de maior desafio, né? Vamos lá, vamos falar um pouco de diarreias, né? Que podem acometer. Faltou essa parte da preventiva, né? Tem ali o probiótico, pré-biótico também que ajuda muito, né, na maturação, tudo colocando bactérias boas ali no intestino. Mas tem também a parte da prevenção que a gente trabalha, né? Com os anticoccidianos. Existem alguns também no mercado,
Hoje tem o injetável, né, que é ferro e anticoxidiano junto, que daí ajuda ali, diminui o manejo, vamos dizer assim. E tem os via oral, Pig Dose, que você faz na boquinha do leitão, e tem protocolos, né, de fazer só no 3º dia, ou de fazer nos 2 dias, no 3º e no 7º dia, uma dose na boquinha do leitão. Então, esse é o principal, assim, preventivo que é feito com o leitão. Em relação às outras diarreias, tipo Clostridium, Rota ou E. coli, né, é muito utilizada a vacinação nas matrizes, né? Então, durante a gestação, elas são vacinadas, dependendo se é porco ou marrã, 1 ou 2 doses, né? E depende do protocolo que o veterinário indica. Tem granja que faz até 3, dependendo o status e tudo mais da granja. Mas daí, por isso que a primeira mamada é importante, né? Que é o colosso, que é a primeira secreção produzida pela glândula mamária, onde vai estar sendo transmitido não só as vitaminas, tudo aquilo que o leitãozinho precisa ali, mas também a imunidade, né, da mãe para o leitão. Então, é muito importante eles ter esse contato para evitar que desencadeie algum tipo de diarreia. Existem vacinas para leitões, hoje, uma que eu conheço, que eu não usei, não conheço, assim, de usar de experiência, mas que é feita no leitão para prevenção de E. coli, né, no desmame. Não conheço, mas hoje já tem. Mas, de modo geral, a vacinação é feita no leitão, daí é mais pra, tipo, depende do desafio sanitário, mas circovirose, né, micoplasma, que são doenças aí que já estão mais circulantes de forma endêmica. Aí tem gente que tem outros tipos de desafio que vão acrescentar ali para proteger o leitão. Mas a diarreia é um pepino muito grande. E eu costumo explicar isso e conversar com as pessoas sobre isso, que muitas vezes a gente só pensa em relação a infecções, tipo doenças, né? Seja virais, seja bacterianas, mas a gente tem que lembrar de parasitas, como que tá a vermifugação das matrizes, do rebanho, né, também. A gente tem que lembrar da limpeza e desinfecção, a gente tem que lembrar que a umidade, né, a limpeza das instalações diárias, tudo isso influencia. A ração de lactação que a gente está dando para a nossa matriz, o que ela está comendo influencia no leite, que pode influenciar também e desencadear uma diarreia. Então, assim, são muitos fatores que a gente tem que analisar quando está com algum surto de diarreia, que às vezes não é nada disso que a gente falou aqui, coccidiose, coli, nanana. Às vezes é alguma coisa do manejo ali, que não está sendo feito corretamente e que está desencadeando. Temperatura, né? O leitão tá com frio, não tá na temperatura ideal, pode desencadear uma diarreia. Então, assim, a gente tem que olhar como um todo e falar, opa, e a água? Como que a água que esses animais estão tomando é tratada? Não é de mina, pode vir, enfim. Então, tem muita coisa, sabe? Nesse quesito diarreia é quase um tópico. Certo. Terminou ou temos mais coisas? Ainda tem mais coisinha, né, que dá pra gente fazer. Tem também, nessa mesma fase aí né, para quem faz o via oral, o anticoxidiano, tem introdução alimentar, né, que esses leitões, juntamente ali com o aleitamento materno, eles podem começar a introdução de alimentação sólida, né, com raçãozinha. Aí tem, depende do produto que você vai usar. Tem rações hoje que você pode começar a fornecer para o leitão a partir do 3º dia de vida, nos coxinhos acessórios, em baixas quantidades, né? Só para ele se acostumando, produzindo umas enzimas digestivas e tal, para facilitar todo o processo quando ele for desmamar. E tem as mais tradicionais, assim, que o pessoal está acostumado, que são a partir do 7º dia. Pode falar. Deixa eu te perguntar. Esse é um tema interessante. O que é uma baixa quantidade? Porque eu tenho um animal que está com 220 quilos e eu tenho 15 animais que têm 5 quilos. Para um eu estou dando 7 quilos. O que é uma baixa quantidade para leitão? Eu que não estou entrando aqui na granja, não sei nada. Tu me diz baixa, bom, baixa em relação a 7 é 1. Sabe o que o meu pai, ele costumava explicar para os funcionários? Sabe aquelas xicrinhas de café? Aquelas das pequenininhas, que é só uma, sabe? Tipo um shotzinho, assim. Ele costumava falar que era aquilo. É tipo uma medidinha de xícara de café.
Então é um punhadinho, porque nesse momento eles não vão comer, tipo, ai, comer, comer, comer. Eles vão focinhar, eles vão cheirar, porque geralmente é uma ração que tem bastante cheirinho de leite, com bastante lactose, mais docinha. Até a gente, assim, se cheira muito, dá vontade de experimentar, porque ela é bem gostosinha. Então, é um atrativo pro leitão. Então, nesse primeiro momento, ele só vai cheirar, vai focinhar, vai dar uma lambidinha, vai conhecer. Conforme o tempo for passando, você vai acrescentando essa medidinha de xicrinha de café, esse punhadinho. Por quê? Como ela é uma ração também muito, igual eu falei, com muita lactose, ela é uma ração bem cara. Então, se você deixa lá e coloca um monte, você vai desperdiçar, porque esse leitão ele não vai comer. Aí o que acontece? Às vezes eles fazem xixi lá dentro, né? Eles vão sujar, aquela ração ela vai azedar. Então, você não pode simplesmente deixar lá e ficar colocando por cima. Então, você tem que fazer a manutenção, limpar o coxinho, colocar uma nova ração. Então, por isso que tem que ser uns farelinhos, assim, sabe? Tipo uma medidinha de xícara de café, para começar. E conforme você percebe que eles estão comendo, que aquele coxinho tá ficando limpo, você vai acrescentando. E você faz isso várias vezes ao dia. Você não vai colocar uma vez lá, virar as costas, sair, tchau, tá com ração. Não. Você vai várias vezes ao dia, ele já comeu, dá pra colocar um pouquinho mais. Daí você vai acrescentando, 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 conforme eles realmente estão comendo. Mas esse primeiro momento, que nem é essa ração que tem de 3 dias de vida, é literalmente aquele cheiro ali, você entendeu? Introduzir pra vocês. Cheira, vê o que é isso, vê se vocês gostam. Assim, é uma introdução mesmo aos poucos, porque senão é muito desperdício. E igual eu falei, tudo é isso aqui, A gente gosta, a gente cria por amor tudo, mas no fim, quem que paga a conta? Então, se a gente tá perdendo na produção, seja com desperdício de ração, seja com o que for, né, vai fazer diferença no final do dia. Então, é uma xicrinha de café. Certo. Bom, deixa eu te perguntar. O leitão é um produto da mãe, certo? Tem todo o cuidado com a fêmea que tu colocou lá de vacinas e todo o arraçoamento dela. E quais são os indicadores semanais que a gente controla dentro de uma maternidade? Porque, assim, eu não vou conseguir ver essas 20 ou todas essas atividades, eu não vou conseguir ver. Eu tenho uma sequência de pessoas que estão organizadas para isso. Mas eu tenho que chegar no final do dia e ver alguns indicadores que vão me dizer, pô, estou perdendo a mão ou vou fazer um desmame excelente, né? O que é importante eu avaliar em termos de indicadores? A mortalidade é muito importante, né? Porque daí você sabe o tanto que você está perdendo ali e saber o porquê, né? Se é esmagado, se é fraco, se é diarreia. Então, esses indicadores, eles são muito importantes para você acompanhar a produção, né? Então, eu diria que é isso, é diarreia, é esmagamento, é a produtividade em si mesmo. São os principais indicadores de todo o dia de dentro da maternidade. Controle, por exemplo, aqui a gente tem controle de fichas de fêmea individual, então, assim, de aferir a temperatura, então, é um indicador muito importante, saber se essa fêmea está produzindo, saber se essa fêmea está comendo, a quantidade que essa fêmea está comendo, né, todo mundo comeu, todo mundo levantou, todo mundo foi estimulado, então, assim, é esse tipo de consumo em si da matriz, né, que a gente olha muito para a fêmea, se ela não está bem, não vai estar bom, né, a questão de diarreia e perdas, de modo geral, seja qual for o motivo, a perda, né? Então, sempre tem que estar anotadinho lá, bonitinho, e ver o que está acontecendo. Deu um surtinho, alguma coisa, é uma baia específica, uma diarreia, tem que dar uma atenção, tem que dar um suplemento a mais, alguma coisa. Aí você foca naquilo lá, né? Mas é todo dia mesmo. Porque pode mudar, né? Sim. Muito bom. Chegamos no final do nosso desmame. Quase lá, né? É bem isso aí. Porque daí tem as intercorrências também, né? Que acontecem. Aí tem por exemplo, às vezes um prolapsozinho, ou um leitãozinho com a perna aberta, alguma coisa que você tem que fazer, ou um leitão fraco, você tem que dar o leitinho na boquinha do leitão, né? Enfim, tem todo esse manejo que tá por trás, que pode acontecer, que às vezes é necessário, né? Treinamento no escamoteador, a gente tem que treinar os leitão a entrar lá dentro, né? Então, assim, tem algumas coisinhas que a gente pode ir agregando, mas de modo geral é isso. E aí, pro desmame, né? Que é o momento da separação,
da mãe cuspir, né? Os leitõezinhos, eles vão para o setor da creche. Nesse momento, é realizado vacinação, basicamente, né? A maioria das granjas, eu acredito que deve seguir isso aí, é fazer a vacinação para a prevenção de doenças que podem estar afetando eles nessa fase. E aí, no setor da creche, eles vão, né, ter uma nova adaptação. Aqui, por exemplo, a gente mantém a ração que eles estavam comendo, pelo menos por uma semana, para amenizar, né, o estresse, e por aí vai. Legal. E algum cuidado, algum manejo específico com a fêmea na sua saída? Ou qual que é O procedimento? desenrolar? Essa fêmea ela vai ser direcionada para o setor da gestação novamente, né? No setor da gestação. Ela vai ser tratada com bastante ração à vontade, né? Também para dar uma estimulada no cio e na questão da ovulação. Aí a gente passa o macho nessa fêmea para estimular o cio também e ajudar na detecção de cio. Então, ali uma média de 4 dias, essa fêmea vai entrar em cio de novo. Se ela tiver tudo bonitinha, sem precisar de alguma atenção específica, porque às vezes tem fêmea que às vezes ficou muito magra, enfim, ou tá com o casco machucado, alguma coisa específica que aquela fêmea, a gente sabe que se colocar ela num próximo ciclo, ou ela vai retornar, ou, enfim, ela vai precisar daquela atenção especial. Do contrário, tudo redondinho, a gente vai fazer a cobertura novamente para entrar no outro ciclo, tudo de novo. E aí a gente tem os cuidados que a gente faz com aquela fêmea, né? Hoje, por exemplo, aqui na granja, a gente utiliza um produto que é tipo um pozinho que a gente taca ali por trás das fêmeas, na parte do úbere, na traseira, ali tudo no chão, que ajuda a diminuir a umidade e ajuda também na questão dos tetos, que ainda estão com os esfíncteres ali abertos, né? Então ajuda na prevenção de alguma bactéria, alguma coisa, e diminui a umidade. Isso ajuda muito no retorno de cio também, que diminui. Então a gente vai fazendo todos esses cuidados com a fêmea para que tenha uma próxima gestação e que o ciclo todo se repita novamente, né? E é mais ou menos isso, a gente lança, né, faz a gestão de dados da quantidade, né, a quantidade de parto, quantidade de nascido, quantidade de mamado, peso, a gente faz isso faltou falar, a gente pesa os leitões no nascimento, pesa no desmame, né, faz o ganho de peso diário, da média e tudo mais, e aí a gente lança tudo isso no sistema de gestão, faz o acompanhamento matriz por matriz, raça, como aqui a gente trabalha com várias raças e cruzamentos, raça por raça, linhagem por linhagem, mantém, não mantém, né? E faz toda essa questão de gestão. Pro pessoal que não é da área, qual que é o ganho de peso médio do leitão? Então, vai depender muito da genética, mas aí 290, 310... É um estouro, né? O leitão nasce com 280, aí, 1 quilo e pouquinho e sai com 6 a 8. 6 a 8. É muito incrível, gigantesco. Né? Não, e as pessoas às vezes assustam que eles nascem com 8 dentes, né? Tipo assim, já nasce com dente e os dentes afiados, viu? Legal, muito bom, Paulinho. Muito bom pegar esse manejo rapidamente assim da maternidade, né? Para algumas chamadas de atenção e pontos. Claro, cada granja, cada sistema tem as suas particularidades, né? Mas é importante a gente rever, e eu acho que é importante fazer isso aí, né? A gente fazer esse nosso exercício. Qual que é o objetivo básico, né? Qual que é o mapa de processo? Né? Eu estou fazendo coisas de mais ou coisas de menos, né? Qual que são os meus indicadores, aquilo que eu estou levando em conta? E eu sempre digo, a maternidade, o objetivo da maternidade é a fêmea. Né? A fêmea, bem cuidada, ela vai cuidar bem a sua prole. Ela vai cuidar bem, exatamente. E vai ter um desmame muito bom. E ela vai voltar, para que ela volte as suas 2 vezes e pouco para a maternidade de novo. Exatamente. Muito bem, Paulinho. Te agradeço pela tua atenção, pelo que tu nos falou aqui. E te deixo aí para uma palavra final para quem nos escuta. Então tá bom, eu agradeço novamente pelo convite
Obrigada a todos vocês que também nos assistiram até aqui. Se você está iniciando, seja na suinocultura, seja como estudante, é um caminho sem volta, porque uma vez que você está dentro, você não vai querer sair mais não, porque é apaixonante mexer com esses animais. Muito bom. Tá legal. Obrigado, Pauline. E a gente se vê aí no nosso mundo da suinocultura. Grande abraço. Se Deus quiser. Abração para você também. Tchau. Joia. Tchau.